2h32 e agora Vitor Brown. Pois é, Denise, a gente fala mais uma vez sobre esse acordo histórico entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Houve um encontro nesta sexta-feira na zona desmilitarizada, na fronteira entre os dois países. É um encontro histórico porque foi a primeira vez em que um líder da Coreia do Norte toca em solo norte-coreano, depois aí desse período de tensão entre os Estados Unidos e a própria Coreia do Norte, com as ameaças que foram trocadas aí entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. E a gente tem um convidado para falar a respeito disso, o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é... Daqui a pouquinho a gente vai... Daqui a pouquinho estamos tentando um contato, porque ele está falando com a gente do exterior, né? Exatamente. Ele está todo esse noticiário. Exato. Agora, foram fotos históricas que nós tivemos do encontro dos dois, porque tem uma animosidade quase que permanente entre as duas Coreias, né, Vitor? Pois é, exatamente. Foi um encontro ali na zona desmilitarizada, né? Isso aconteceu já na manhã desta sexta, no horário local. Ainda era noite de quinta-feira aqui no Brasil, por volta das 10h15 da noite. Houve um aperto de mão entre os dois presidentes e depois eles caminharam juntos. Houve um encontro também em uma sala fechada, portas fechadas, e depois um pronunciamento conjunto do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do presidente sul-coreano Moon Jae-in. Foram vários os pontos estabelecidos, mas a principal novidade, o principal anúncio que foi feito é que haverá a desnuclearização. Quando a gente fala de desnuclearização, não só da Coreia do Norte, né, que tem um poderio bélico muito forte, que ficou muito evidente aí depois dessas ameaças de Kim Jong-un, né, mas também por parte da Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje tem mísseis apontados para o território norte-coreano e tudo isso deverá ser desfeito. Essa é a promessa, pelo menos, e isso encerraria a Guerra da Coreia, guerra que começou em 1950, foi interrompida em 1953 por um cessar-fogo, né? Na prática ela já terminou, não há mais conflitos armados, mas ela continua até hoje, não houve um encerramento oficial. O que a gente vive hoje ainda é resultado desse armistício assinado em 1953 e por enquanto ainda há essa situação indefinida e uma tensão praticamente permanente. E a gente fica se perguntando aí qual seria o tipo de entendimento que eles teriam a partir dessa negociação, desse acordo, porque tem uma proibição, inclusive, de as famílias se verem, né? Uma Exatamente. Coisa social mesmo, que houve uma separação no momento da guerra, uma barreira separa as duas Coreias e tem um sistema político completamente diferente. Então, imaginar que a Coreia do Norte vai liberar é aquela abertura que pode minar o governo lá, e eles têm um controle absoluto. Exatamente, da situação. Tanto na imprensa, né, como das manifestações sociais e de rua, né, enfim, há uma censura muito grande, uma repressão na Coreia do Norte, e isso ainda, por enquanto, não deve mudar. Mas como você disse, a questão das famílias foi abordada nesse encontro, né? A promessa é de que agora, em agosto, haverá um reencontro entre as famílias dos dois países. E agora sim, a gente está em contato, Denise, com o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor de Relações Internacionais da FAAP, conversando com a gente direto do Marrocos, aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, como sempre, obrigado pela participação. Uma boa noite aí para o senhor. Boa noite, para mim é sempre um prazer. Bom, professor, particularmente no momento histórico. Exatamente, um momento histórico. E como é que o senhor viu esse anúncio, essa reaproximação entre as duas Coreias? A gente pode pensar de duas maneiras, né? De um lado negativo e de um lado positivo. Se nós pensarmos pelo lado negativo, muita gente vai falar que é a quinta vez que se celebra um acordo e que os norte-coreanos têm a tendência de não cumprir os acordos. Então você pode ver esse tipo de análise, às vezes, alguns dizendo que é a quinta vez, essa negociação já vem há muito tempo e não há nenhuma garantia de que efetivamente vão cumprir. Por outro lado, é a primeira negociação, e esse é o lado positivo do Kim Jong-un, depois de 10 anos, mais de 10 anos sem conversar com a Coreia do Norte, e aí abordando a situação de uma maneira diferente, porque ele já conseguiu aquilo que ele queria, ou seja, a Coreia do Norte já é uma potência nuclear, isso lhe rendeu aí um lugar diferente na mesa de negociação, um privilégio maior, porque agora ele já não é um país que tinha 10 anos atrás, então isso lhe permite aí um peso maior na negociação. E por outro lado, nós temos aí um presidente dos Estados Unidos que, diferentemente, forçou muito a barra ao impor não somente as sanções, mas forçar que essas sanções fossem efetivamente cumpridas de uma maneira que não tinha sido vista anteriormente. Então, essa flexibilização aí é um lado positivo e que nos leva a crer que, de fato, o acordo pode se transformar numa realidade.
Professor, nós estamos com problema no contato, nós vamos tentar falar por telefone, porque pelo FaceTime acho que é mais complicado a imagem, e nós retomamos a conversa aí na sequência, né, Vitor? Exato. Ele também comemorava aí o fato como um fato histórico, sempre com aquela desconfiança pelo posicionamento, não é, que eles têm sempre. Ele falou que já teve outros acordos que não foram respeitados depois, né? Pois é, né? E o que chamou muita atenção é que foi uma mudança muito brusca, repentina aí no discurso que vinha sendo adotado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un desde meados aí de 2017. Havia uma troca de ameaças muito intensa, né? Tanto por parte de Donald Trump como de Kim Jong-un, um discurso bastante agressivo e uma sequência de testes militares bem-sucedidos, né? Por parte de Pyongyang, por parte do regime norte-coreano. E aí veio no começo do ano o anúncio de que haveria esse encontro histórico com o presidente sul-coreano Moon Jae-in e agora esse anúncio de paz, esse encontro histórico que aconteceu na fronteira. Como nós dissemos, esse encontro foi nesta sexta-feira, foi a primeira vez em 65 anos em que um líder norte-coreano pisou no território da Coreia do Sul. Foi um ato carregado de cerimônias, né, e de simbolismos, né? Foi transmitido ao vivo pelas TVs, tanto da Coreia do Sul como da Coreia do Norte, e representa um alívio, né, para a população desses países. Como nós dissemos, há famílias que hoje vivem separadas entre as duas Coreias. Contato restabelecido, então, professor Marcos Vinícius de Freitas, agora sim conversando conosco. Professor, a que o senhor atribuiria essa mudança de posicionamento do ditador norte-coreano Kim Jong-un? Eu acredito que o modelo dele chegou ao fim, né? Nós podemos ter... Acho que mais uma vez a telefonia não está colaborando. Pois é, como a gente disse, o professor está falando com a gente direto do Marrocos. O professor está na linha, não? Não conseguimos o contato. Pois é, mas essa a informação, então, Denise Mundo, então, acompanhando agora os desdobramentos e torcendo, né, por uma resolução positiva, um desfecho de paz agora depois desse anúncio feito lá na Coreia, né? E lembrar que poucos meses atrás havia o temor de que houvesse uma situação de guerra mesmo com a Coreia, envolvimento dos Estados Unidos, claro. Reposicionamento da China, houve todo um jogo de cena entre eles aí, de ameaças pelo Twitter, inclusive houve uma troca de acusações pessoais, né, que Trump chamou o presidente da Coreia de gordinho, né? Gordinho, exatamente. Gordinho, outro, a troca de elogios entre eles exatamente, foi assim, de altíssimo nível. Né? Exatamente, me preocupava muito porque a possibilidade de um confronto era real, né? Até pelo poderio que o governo norte-coreano... Vamos tentar novamente para encerrar a conversa com o professor Marcos? Vamos lá. Agora sim, professor, o senhor nos ouve? Ouço bem, sim. O problema é o Atlântico que nos separa. É um pequeno problema, né? Professor, mas a que o senhor atribuiria essa mudança no discurso do ditador norte-coreano Kim Jong-un, que até pouco tempo atrás trocava ameaças aí com os Estados Unidos, fazia testes nucleares bem-sucedidos e agora aparece nesse anúncio de paz? Claro, há uma exaustão do modelo econômico na Coreia do Norte, né? Não podemos esquecer que o regime conseguiu chegar até aqui, mas ele está completamente exaurido e a Coreia do Norte pode vir a passar aí por problemas enormes ainda de alimentação, o que leva necessariamente à revolução. A gente não pode esquecer da história. A história é importante para relembrar nessas situações. Quando o comunismo vai chegando no seu final, a situação econômica vai ficando complicada para o país e a melhor resolução é sempre você optar aí por uma solução de abertura econômica. Foi exatamente isso que a China fez no seu processo aí de reinserção global. E o que nós vemos aí é que a Coreia do Norte, passadas as enormes sanções que ela tem passado nos últimos anos, o fato de ter um presidente nos Estados Unidos que é um tanto diferente dos anteriores no sentido de que ele particularmente tem cumprido aquilo que ele tem prometido. E também o fato de que a China não quer ali transformar a Coreia do Norte num ponto de briga com os Estados Unidos, esses fatores foram importantes para que a partir daí o próprio Kim Jong-un, que pensa, obviamente, na sua sobrevivência como ditador, que ele reconsiderasse aí e fizesse uma estratégia até muito inteligente. Se nós fôssemos aí avaliar quem foi o melhor estrategista de todo o processo, não há dúvida que ele se destaca porque ele vem manipulando o sistema e com isso vai conseguindo se manter no poder e ao final de tanto tempo passa até a ser, apesar de ser um ditador, de vários problemas de direitos humanos, vai passar aí a ser considerado como alguém que modificou o rumo em que a Coreia do Norte estava indo.
Agora, professor, o senhor acredita que possa haver um entendimento maior também entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos? A gente falava, enquanto tentava recuperar o contato com o senhor, das acusações pessoais que eles fizeram. Trump chamou o presidente da Coreia de baixo e gordo e ele chamou Trump de velho decrépito. E os dois vão se encontrar, não é? E não é só isso aí. O próprio presidente do Irã chamou o Trump de um analista inapto para a questão global, porque ele era proprietário de bens imóveis, né? Então, a gente sabe que na política você tem as palavras e você tem, muitas vezes, a ação. Para o presidente Trump, vamos pensar assim, é importante que a questão da Coreia do Norte seja resolvida? Claro que é. Afinal, você passa a ver aí um presidente que conseguiu e vai conseguir deixar um legado e colocar fim a uma guerra que já dura mais de 60 anos, né? Porque foi assinado um armistício, mas não um tratado de paz. Então, os Estados Unidos ainda continuam em guerra com a Coreia do Norte, em princípio. Então, ele vai ser o presidente que, de alguma forma, coloca um ponto final nessa questão. Isso se transforma num grande legado já no primeiro mandato dele, né? Que ambiciona aí também um segundo mandato. Então, para ele é interessante. Agora vamos pensar assim, para a Coreia do Norte é interessante, claro, porque se traz a Coreia do Norte novamente à família das nações, particularmente na questão econômica, em que eles podem ter aí um relacionamento com outros países e conseguir exportar e importar, a situação econômica do país melhora e, por consequência, o regime passa a ser mais sustentável no longo prazo. Para a Coreia do Sul também interessa, porque um parceiro ali, nessa situação nuclear, cujo inimigo maior é ela, é importante resolver esse problema para evitar quaisquer tipos de anomalias no relacionamento. Para a China, há o interesse da solução da questão justamente para evitar aí um atraso na questão econômica, porque pode ter isso tudo que afeta aquela parte da Ásia tem um impacto econômico particularmente sentido pela China. E ao Japão interessa porque o Japão também foi o lugar por onde as armas e por onde os mísseis estavam passando. Então todos ganham nesse sentido de encontrar um acordo de paz. Agora, a segunda pergunta que é relevante é, interessa uma unificação da Coreia? E aí já é outro desenho histórico, porque não interessa nem para a China, nem para o Japão, que a... Muito bem, nós conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor de Relações Internacionais da FAAP, falando com a gente diretamente do Marrocos sobre esse encontro histórico entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Denise. O encontro com o Trump também vai ser histórico, tem toda a questão nuclear e econômica. Agora vai ser difícil escolher quem tem o penteado mais esquisito, né? Mantendo o nível da conversa deles, essa troca de acusações é muito esquisito. Os dois. Uma disputa.